queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 41 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Será fundamental para as anotações do assunto que estudaremos hoje. E o assunto a ser estudado é um pouco de ortografia. Hoje vamos conhecer o uso e o emprego dos porquês. Nossos objetivos para esta aula são os seguintes: conhecer e empregar corretamente os 4 tipos de porquês que nós temos na nossa língua portuguesa. Muito bem, pessoal. Olha só, então para a gente começar, né? Quais são os 4 tipos de porquê que nós temos na nossa língua? Então aqui eu trouxe, né, um quadrinho aqui, um cartoon. O moço lá martelou o dedo, né? E ele está se perguntando por quê? Por quê? Por quê? Muito bem. Então nós temos o porquê separado e sem acento, o porquê junto e sem acento, o porquê junto com acento e, por último, o porquê separado e com acento. Muito bem. Vamos conhecer o uso, o emprego, né, de cada um destes porquês. Vamos começar então com o porquê separado e sem acento. Quando que nós devemos usar ele escrito dessa forma, né? Então, porquê separado e sem acento, ele vai ter 2 empregos diferenciados. Primeiro, então, quando for a junção da preposição por mais o pronome interrogativo que, ele vai ter o mesmo sentido, o mesmo significado de por qual razão ou ainda por qual motivo, tá? Vejam os exemplos. Por que você não vai ao cinema? Por qual razão você não vai ao cinema? Não sei por que não quero ir. Não sei por qual motivo não quero ir. Então, sempre que você puder fazer a substituição, né, desse porquê separado, sem acento, pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, ele será escrito dessa forma. Temos também uma segunda situação para esse tipo de porquê. Quando for a junção da preposição por mais o pronome relativo que. Aí ele vai possuir o significado de pelo qual. E poderá ter ainda, né, as flexões pela qual, pelos quais ou pelas quais. Observem os exemplos. Os lugares por que passamos eram encantadores. Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. As razões por que não fomos à festa não vêm ao caso. As razões pelas quais não fomos à festa não vêm ao caso. Então, se for possível trocar, né, por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, esse porquê também será separado e sem acento. Muito bem, vai anotando aí no seu caderno todas essas regrinhas e estes exemplos. Vamos agora ao segundo tipo de porquê, é o porquê junto, sem acento, tá? Esse porquê junto e sem acento, ele é uma conjunção e ele pode ser usado quando ele indica uma causa ou uma explicação de alguma coisa, tá? Tem um valor aproximado da palavra pois, da expressão uma vez que também dão ideia explicativa, tá? Olhem os exemplos. Não fui ao cinema
porque tenho que estudar para a prova. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Não vá fazer intrigas, uma vez que prejudicará você mesmo. Então, sempre que for possível você substituir o porquê pelo pois ou uma vez que, esse porquê será escrito junto e sem acento, ok? Vamos ao terceiro tipo de porquê. Esse é o tipo que se escreve separado com acento circunflexo no E, tá? Então, olha lá, quando que eu vou utilizar esse tipo aqui? Quando ele vier antes de um ponto final, também um ponto de interrogação ou ainda um ponto de exclamação, tá? Sempre deverá vir acentuado, com esse acento circunflexo no E, e continuará com o significado de por qual motivo ou ainda por qual razão. Olhem os exemplos. Vocês não comeram tudo, por quê? Então, ele apareceu sozinho na frase ali, na segunda frase, e antes de um ponto de interrogação, né? Então, eu devo escrever separado com acento. Vocês não comeram tudo, por qual razão ou por qual motivo? Né? Olha lá o significado desse porquê. E o outro exemplo, andar 5 quilômetros, por quê? Então, ele é final de frase e veio antes de um ponto de interrogação, né? Também, ó, andar 5 quilômetros, por qual motivo? Por qual razão? Tá? Então, faz essas dicas, né? Esses testezinhos aí mentalmente para você acertar na escrita. E o quarto tipo de porquê, que é o porquê junto e com acento circunflexo. Neste caso, trata-se de um substantivo e tem o significado de motivo ou razão. Ele vai vir sempre acompanhado de um determinante, que pode ser um artigo, um pronome, um adjetivo, um numeral, né? Vai ter uma palavrinha na frente deste tipo de porquê que determina ele, tá? Que a gente chama de determinante. Olhem os exemplos. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Muito bem, então esse primeiro porquê, né, que a professora grifou de outra cor, ele é junto e com acento. Ele tem o mesmo significado de motivo, ó. O motivo de não estar conversando é porque quero estar concentrada, tá? Então, ali tem um determinante na frente, que é um artigo, é o artigo o, né? Então, o porquê, então ele é junto com acento circunflexo, tá? O segundo exemplo, diga-me um porquê para não fazer o que devo. Também ali, ó, tem o determinante, o um na frente. Diga-me um porquê, né? Diga-me uma razão para não fazer o que devo. Então, motivo ou razão são as palavrinhas que você vai usar aqui como dica, né? Como teste mental antes de você escrever esse porquê junto e com acento circunflexo. Dicas simples para memorizar a escrita dos 4 porquês. Tá? Também pode anotar aí no seu caderno. Então, vamos lá. Porquê separado e sem acento é o porquê da pergunta, né? A gente pode colocar lá como uma dica, embora ele vai aparecer também no meio das frases como forma de pergunta indireta, né? Nem sempre é só uma pergunta direta. Aqui o exemplo é uma pergunta direta. Por que foi embora? Como que seria a pergunta indireta? Não sei por que ele foi embora. E aí esse porquê também seria separado sem acento. Então, pergunta pode ser pergunta direta ou pergunta indireta. Porquê junto e sem acento é o porquê da resposta, né? É o porquê explicativo. Exemplo, porque choveu. O porquê separado com acento circunflexo
é o porquê do fim da frase, tá? É aquele que vem antes de um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Ele é a última palavrinha da frase. Então, olha lá. Atrasaram? Por quê? Separado e com acento, porque está no final da frase. Agora, pensa a seguinte situação. Se eu invertesse essa frase e quisesse começar com o porquê, por que atrasaram? Como é que seria a grafia desse porquê? Aí eu voltaria para esse daqui de cima, né? Da pergunta direta. Se eu estou iniciando a pergunta, eu vou usar separado e sem acento. Aqui também é uma pergunta, mas é final de frase. E por essa razão, separado e com acento circunflexo no E. Ok? E o último, porquê junto com acento circunflexo, é o porquê substantivo. É quando eu substantivei o porquê. Tá? Coloca-se o O na frente, ou alguma palavra, o na frente, para determinar e substantivar, então, a palavra. Olha o exemplo. Você sabe o porquê disso? Olha o O aqui, ó. O O é o artigo que está substantivando a palavra porquê. Então, aqui são dicas bem simples, bem úteis, que nos ajudam a lembrar mais rapidamente da grafia correta destes 4 tipos de porquê da nossa língua portuguesa, que é cheia de regrinhas e pormenores, né? Olha lá agora a tirinha. Hoje eu trouxe uma tirinha aqui, né, bem legal, onde vai falar dos 4 tipos de porquê. Então, quando a gente vai escrever, quando a gente vai fazer uma redação, a gente precisa saber empregar bem certinho isso aí, né? Então, novamente, eles aparecem aqui embaixo e lá dentro do texto, eles apareceram também nesta ordem, né? Então, veja bem. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, a conversa ali entre o pai e o filho, né? O filho pergunta para o pai, o filho está com dúvidas a respeito da escrita, né? Ele está perguntando se o porquê é separado. E aí o pai vai responder, mas o pai também não tem conhecimento e não sabe explicar para ele a diferença dos 4 tipos de porquê. Agora, com essa tirinha, a gente também consegue memorizar um pouquinho aqui, né, o significado de cada um. Quando que eu devo usar cada um? Ó. Então, aqui o menino fez uma pergunta direta. Por isso, ele empregou separado sem acento. Aí o pai deu a explicação, deu a resposta. Por isso, veio escrito junto e sem acento. Só que o menino insistiu, porque ele ainda não tinha a resposta, né? E aí ele vai novamente perguntar, como ele empregou agora o porquê no final da frase, antes de um ponto de interrogação, está escrito separado com acento circunflexo. E por último, o pai vai revelar que novamente ele não sabe, né? Então ele substantivou o porquê, colocando o O na frente, e por essa razão veio escrito junto com o acento circunflexo, ok? Gostaram dessa tirinha? Essa tirinha é bem bacana para a gente lembrar a aplicação correta, a escrita correta dos tipos de porquê. Muito bem, pessoal, então agora é chegada a hora dos exercícios, né? Você vai lá acessar os exercícios desta aula e vai praticar a escrita dos 4 tipos de porquê. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!